Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Helder. Eu sou a Dulce. Bom, vocês estão no canal Som e Psique. Nessa semana a gente vai estar fazendo uma coisa diferente. Eu vou estar trazendo uma música de autoria minha. O nome dessa música é Quarto Vazio e o tema dessa semana é solidão. Então eu vou cantar um pouquinho dessa música e depois a gente pode bater um papo sobre ela, tá bom? Vamos lá. Nesse canto o mundo para enquanto eu me encho de mim. E o silêncio que me afoga é o mesmo que me faz sorrir. E o concreto dessa caixa me prende aqui. Faz ser miragem o toque que um dia eu senti. Tudo que existe agora é o espelho, e ninguém mais pode me distrair de mim. Sozinho tudo fica tão gigante aqui dentro de mim. Isso apavora e me afaga o coração. O abraço vira memória na imensidão de um quarto vazio. O abraço vira memória na imensidão de um quarto vazio. O abraço na imensidão de um quarto vazio. O abraço vira memória na imensidão de um quarto vazio.
música Quarto Vazio, né? Primeiramente eu vou estar falando um pouco sobre o processo de composição dessa música, né? As inspirações. Bom, essa música ela foi feita justamente com o intuito de falar sobre a solidão. E toda ela foi escrita baseada tanto em experiências pessoais minhas, quanto em relatos que eu ouço de outras pessoas com quem eu converso também, né? Então, assim, toda a música se passa dentro de um contexto, né? O próprio nome da música diz, é um quarto vazio. Não literalmente vazio, mas eu compus essa música no meu quarto pensando justamente nessa coisa de a gente estar preso dentro de algum lugar e nesse lugar a gente se deparar com os nossos conflitos internos, né? Com as nossas questões internas. E, assim, toda a descrição são de coisas que talvez eu estava sentindo no momento e também coisas que eu já havia sentido em outros momentos, sabe? Essa coisa de perceber a ausência das outras pessoas como sendo só uma memória vaga de algo que já aconteceu, mas que aquele contato não é mais real, sabe? Uma coisa que ficou só na abstração. E grande parte da música também fala dessa solidão subjetiva, não de uma solidão geográfica, que é uma coisa que a gente vai estar conversando depois. E assim, ela foi composta, né, tipo, um período mais ou menos de 2, 3 dias. E assim, como eu falei, basicamente com esse intuito, né, de falar e refletir sobre essa questão da solidão. Bom, agora eu vou passar um pouco para a Dulce para a gente começar a bater um papo sobre o conteúdo relacionado à solidão. Dulce? Então, a solidão é realmente, como você disse, dentro de um quarto vazio, né? É como que muito assustador, né? Então, é assustador para o ser humano, porque nós somos um ser social, né? Desde o nosso nascimento, ali quando a mãe gera o bebê, e ali no parto, no nascimento ali, a mãe está o tempo todo cuidando da criança, né? E essa criança está demandando da mãe, né? Demandando aquele amor. A gente se constitui, a criança, o ser adulto, se constitui através do outro, né? Então, o tempo todo nós estamos demandando amor. Então, nós somos um ser social. Nós sentimos essa necessidade de estar junto, de interagir o tempo todo. Tanto é que a ciência já provou que, esses dias mesmo eu estava ouvindo um relato, que se o bebê nasce, ele não tem ninguém que o cuide, que simplesmente deixa ele ali, né? Só dá tipo a mamadeira, os cuidados físicos, não dá o carinho, não dá o afeto, essa criança vem a falecer, né? Então, daí vê que nós demandamos do outro, nós temos a necessidade do outro, nós somos um ser social. Então, quando se fala de solidão, é realmente assustador, né? E isso é um fato assim tão interessante, a demanda de amor que nós temos com o outro e a forma como nós temos essa necessidade de ver, de sentir que nós somos também amados pelo outro, perpassa tão intimamente dentro de nós que a gente quer saber como que o outro está nos vendo, né? O que o outro pensa de nós. E eu estava observando essa semana no Facebook uma brincadeira que saiu no Facebook, não sei se você viu. Alguém perguntando assim, o que você diria, Helder, de mim, se alguém perguntasse para você quem é a Dulce, Sim, eu vi. o que você diria de mim, né? Você viu essa brincadeira no Facebook? E vendo essa brincadeira, eu comecei a analisar, né? E ali foram várias respostas. E aí o povo foi entrando nessa brincadeira e eu comecei a analisar como que o ser humano tem necessidade do outro, né? Do outro, ele tem necessidade de ser aceito pelo outro, ele tem essa necessidade de reconhecimento. Então, tudo perpassa pelo social, pelo outro. E falar de solidão é ir na contramão, né, daquilo que é a essência nossa. Por isso que é bastante assustador, né? Se torna realmente um gigante, como você disse na descrição da música. Sim.
Bom, uma coisa que eu coloco bastante nessa letra é a questão dos polos, que existe duas definições que deram, né, de solidão e de solitude. A solidão como sendo, né, esse estar só, mas não necessariamente por uma opção sua, alguma coisa te fez estar só. Já a solitude é uma solidão, de certa forma, opcional e que você consegue interagir com essa solidão, sabe? Que isso seria a solitude, né? E eu falei isso justamente porque, às vezes eu percebo, pelo menos pessoalmente, percebo em outras pessoas também, que existe aquele momento que você está sozinho, que é um momento de aflição, você não quer estar sozinho. Algo externo te impôs estar sozinho, você não quer. Mas existe também aquele momento que é uma solidão própria e que é, de certa forma, uma necessidade sua, justamente para você reorganizar seus pensamentos e tal. Eu, pessoalmente, tenho muito essa necessidade, às vezes, estar sozinho para refletir sobre algo, né, e tal. Porém, no cotidiano, se a gente tiver sempre nessa rotina de estar só e viver dentro de si, acaba começando a ser uma coisa, sabe, que a gente não consegue sair disso. Uhum. E nesse momento a solidão passa a ser uma coisa, uma prisão mesmo, assim, sabe? Deixa de ser um olhar para dentro, né? E passa a ser um enclausuramento mesmo, né? Dentro de si. E esse é o ponto negativo desse estar só. Mas agora, o retirar-se às vezes, estar sozinho é uma necessidade humana que a gente encontra até em Jesus Cristo também, né? Em alguns momentos ele ir sozinho conversar com o Pai no monte. Assim, em alguns momentos ele se retirava por uma questão de necessidade própria. Em outras religiões também a gente vê também essa necessidade, até no budismo também essa coisa de Buda estar só para alcançar a iluminação. Enfim, essa coisa da necessidade de a gente estar só em alguns momentos para a gente lidar com a gente é uma coisa também que me parece intrínseca, né, da gente. Ou seja, é muito uma questão de equilíbrio. Que às vezes é tão difícil a gente lidar com esse equilíbrio, né, conseguir estabelecer esse equilíbrio entre o estar um pouco só e conseguir conviver com o outro também, né? Isso quando não nos é imposto a solidão. Então, as teorias dizem que a maior dor do ser humano é a dor do abandono, né? Então, assim, quando se diz a palavra solidão, né, já vem esse medo, esse susto, porque lembra abandono, né? E se esse é a maior dor do ser humano, eu quero cada vez mais fugir disso, eu quero estar no meio de multidões, né? Eu quero estar no meio do barulho, porque o silêncio, o se retirar é realmente às vezes doloroso. Como você disse, é o paradoxo da solidão, né? Você traz na sua música aí um paradoxo. Ao mesmo tempo, você lembra qual foi a frase? Ao mesmo tempo que eu me sinto bem em estar sozinho, mas também há ali um incômodo, um mal-estar, né? Sim, há um afogamento dentro de si, às vezes. Você pode citar pra gente essa frase? Logo no começo, né, eu falo, nesse canto o mundo para enquanto eu me encho de mim, e o silêncio que me afoga é o mesmo silêncio que me faz sorrir, sabe? É um paradoxo. Então há momentos que esse silêncio te afoga mesmo, você tá dentro de si e parece que, meu Deus, eu quero sair para fora, é como se a gente estivesse mesmo se afogando dentro dos nossos próprios pensamentos, né, dentro da nossa própria solidão, e acaba sendo angustiante em alguns momentos, né? É a angústia da separação, né? Sim. É a criança ali na sua infância, quando ela ainda não entende, né? E que a mãe se separa, ela sai dela para ir trabalhar, para alguma coisa que vá fazer. A criança imagina que essa mãe foi embora para sempre, é a dor do abandono. E até a ciência já denomina como uma angústia de separação. Então você traz na sua música que ao mesmo tempo você sente essa angústia, ao mesmo tempo tem o outro lado, né, que é o paradoxo mesmo da solidão. Sim. E a psicanálise também ela traz, no sentido aí da solitude, ela traz que o ser humano é um ser só. Ele já nasce no mundo só e ele vai para a morte, né, só. Né? Então, ele é só consigo mesmo. Eu acho que é aí que entra essa solitude, entra esse lado que você diz que, ao mesmo tempo, eu necessito
desse estar só comigo. E como você disse, às vezes eu sinto essa necessidade, você citou aqui as religiões, Jesus ter que se afastar, né? Para ficar um pouco a sós, né? E isso é o lado benéfico da solidão, que é a solitude. Às vezes eu preciso mergulhar dentro de mim mesma, né? Para descobrir os meus potenciais, as minhas possibilidades, né? Porque em meio à multidão, em meio ao barulho, em meio ao grupo, como eu sou um ser social, o grupo ele tende a fazer o que todos fazem, não é assim? Para ser aceito. Então eu preciso às vezes dessa retirada. Eu preciso às vezes estar só comigo, né? Para ter ali o meu momento de silêncio, fazer dentro de mim esse auto-mergulho, né? Para eu descobrir os meus tesouros, meus potenciais. Tá aí os artistas, né? Que trazem as suas artes, né? É esse mergulhar lá dentro, né? E como você diz, para isso é necessário um equilíbrio, não? Nem todo mundo tem essa condição, né? Mas esse é o ponto benéfico da solidão. Né? O outro lado, né? A contramão, vamos dizer assim. Sim. E alguns momentos há um momento específico, na verdade, que eu tava falando, né, sobre o quarto em si. Eu tava falando, se eu não me engano, o trecho e o concreto dessa caixa me prende aqui. E isso é muito essa questão que a gente está vivendo hoje. A gente está dentro de uma caixa de concreto, né, que é a nossa casa, e a gente fica dentro dela e é como se fosse realmente, em alguns momentos, uma prisão mesmo, né, e por causa da questão da pandemia, da gente ter que estar enclausurado em casa e tal. E isso é uma questão muito doida, porque tipo, percebo às vezes que algumas pessoas estão em processos muito intensos de, eu não percebi que eu era assim, tal, sabe? De começar a perceber dentro de si coisas que eu não sabia que existia, sabe? Ou, não sei, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, ele falou, olha, tem um sentimento que eu tinha há muito tempo, e aí depois de um tempo ele desapareceu. Aí agora nesse período de quarentena eu descobri que eu ainda sinto a mesma coisa, eu achei que o sentimento tinha ido embora e tal. Mas sabe, muito essa coisa da gente estar lidando com a gente mesmo, a gente começa a descobrir coisas que às vezes são pesadas, às vezes não são tão boas, sabe? Às vezes são boas, às vezes não, né? Esse contexto social que a gente está inserido agora é um contexto que é bacana a gente conseguir se ligar o que é essa solidão e o que eu posso fazer com essa solidão, né? Já que ela existe e ela se impõe, o que eu posso fazer com ela, né? Interessante você falar do seu amigo, assim. É agora, nesse período em que nós fomos obrigados, né, a ficar isolados geograficamente das pessoas. Então, assim, eu estou me obrigando a olhar para mim, né? Estou me descobrindo. E às vezes, como você diz, descobrindo, às vezes, feridas, dores, coisas que muitas das vezes a gente não quer. E com isso a gente arruma tantas outras coisas na tentativa de fugir, né? É um mecanismo de defesa. Eu quero fugir. Então, muitas das vezes, esse é o medo, das pessoas ficarem a sós, né? Preenche com tanta outra coisa, porque é doloroso estar a sós com a gente, descobrir muitas dores. Mas, realmente, esse período de isolamento social tem trazido mesmo essas descobertas. São famílias, casais, né? Há poucos dias eu estava lendo que o índice de divórcio está aumentando. Por quê? Porque os casais estão, né, parando para olhar e enxergar ali as coisas que no atropelo da vida não enxergavam. Eles têm que se encarar, né? Então está trazendo realmente muita descoberta esse período. Mas é importante a gente enfatizar o outro lado também. Esse distanciamento geográfico das pessoas às vezes tem adoecido, né? Principalmente pessoas idosas que às vezes moram sozinhas, né? Tem trazido adoecimento emocional, psíquico, e é importante estar observando isso, né? Ter cuidado mesmo com a nossa saúde mental. E para isso eu indico que nesses casos conecte, né, com alguém, liga, use as redes sociais, faça uma rotina, né?
leia bons livros, assista bons filmes, procura atividades que sejam prazerosas como forma de relaxar, faça os devocionais, né, independente de qual seja a sua religião, isso é muito importante, né, para estar trabalhando a sua saúde emocional. E por que não dizer, se for necessário, se sentir a necessidade, procure uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional, né? Mas o importante é estar cuidando da nossa saúde mental, né? E não deixar que essa solidão venha nos fazer adoecer, né? E por fim, ter a esperança que tudo isso vai passar, é só um momento, vai passar. Daqui a pouco nós podemos abraçar, né? E esse abraço vai ser muito mais intenso. Sim, com certeza. E nos conectarmos, né, Dulce? Às vezes a gente tem possibilidade, porque as redes sociais mesmo são uma forma. Eu volto a falar, como eu falei no programa lá do primeiro vídeo do canal, a gente precisa realmente se conectar com as pessoas nesse período, sabe? Tanto pra gente, faz bem pra gente esse contato, mas faz bem pro outro também. Às vezes o outro se sente bem sabendo que alguém lembrou dele. Essa rede, né? Nós precisamos dessa rede, né? De apoio, de afeto. Sim. É muito importante e é necessário. Sim, realmente. Bom, pessoal, esse tema, né, tipo, um tema bem denso e tal. A letra, eu trouxe uma letra que ela fosse uma letra realmente mais densa, com um conteúdo mais pesado, justamente até porque é um assunto que, por mais que às vezes ele gere um pouco de incômodo, mas é necessário falar sobre ele, né? Assim como vários outros assuntos também. E assim, na outra semana, na próxima, a gente vai estar falando sobre um conteúdo mais leve, a gente vai estar falando sobre família, né? E a gente vai trazer a música do Titãs, que é a música com o próprio nome, Família. E é basicamente esse contexto também, né, que a gente está vivendo, a gente está lidando com a família e tal, vai ser um programa bem legal também. Bom, o pessoal aí que está assistindo nas redes sociais, que está assistindo no YouTube e tal, curtam aí e se inscrevam no canal e compartilhem com o pessoal também. E pra gente ir divulgando, né, o canal, né, Dulce, fazer o canal ir crescendo para alcançar mais pessoas também, né, esse trabalho. Muito bom. Quero desejar a todos uma ótima tarde, né, e que vocês possam aí ter esperança, que dias melhores virão. Com certeza. Um abraço. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.